Oi, gente! Então hoje eu vim fazer um vídeo respondendo perguntinhas de vocês. Eu pedi lá no Instagram, se tu ainda não me segue no Instagram, me segue lá. Então eu avisei no Insta que eu ia gravar esse vídeo respondendo algumas perguntinhas. E aí botei uma caixinha de perguntas lá pra vocês me perguntarem as coisas que vocês queriam. Nunca fiz esse vídeo aqui, normalmente eu respondo lá no Instagram mesmo, mas eu achei que ia ser legal, eu gosto de assistir dos outros. Então vamos começar. E já tô sempre com o meu computador, porque eu gravo com o meu celular, então eu não tenho as perguntas no celular. Mas aí eu peguei, ó, olha só, eu tirei print para os meus amigos aqui no fundo. Mas aí a Sam Pinheiro tá aqui, ó, porque eu tiro print e aí eu mando aqui pro meu computador e eu vou pegando um por um, entendeu? Então, primeira pergunta, ela falou assim, bem aleatória, hein, haha. Qual a sua matéria favorita até agora e qual o seu produto de make favorito? Minha matéria favorita até agora é psicopatologia, sem dúvidas nenhuma. Em psicopatologia a gente aprende sobre os transtornos mentais, então eu já tive as 3 cadeiras de psicopatologia, que é Fundamentos em Psicopatologia, Psicopatologia da Infância e Adolescência e Psicopatologia Adulta. E a gente aprende tudo. Sabe aquele livrão enorme da SM com os transtornos mentais? A gente aprende tudo ali. Então a gente aprende os critérios, a gente aprende o que não é uma psicopatologia, que as pessoas acham que é, né? Enfim. E por que eu gosto tanto dessa matéria? Eu gosto muito de estudar os transtornos, né? Porque psicologia não é só transtorno, mas também faz parte. E, inclusive, na cadeira de psicopatologia, a gente aprende que nem tudo é psicopatologia, não é porque a pessoa tem uma reclamação, uma queixa de alguma coisa, que ela tem alguma psicopatologia. E saber muito de psicopatologia também é muito importante para tu saber quando não é uma psicopatologia. Porque se tu não sabe muito bem, tu fica assim, talvez seja, e tu dá um diagnóstico pra alguém que não é, a pessoa não tem diagnóstico às vezes, e aí tu só piora, tu só deixa ela pior, confusa, né? Às vezes vai tomar remédio sendo que não tem que tomar. Então a cadeira de psicopatologia eu gosto muito, acho muito importante, tanto pra saber diagnosticar, quanto pra saber quando não é uma psicopatologia, quando não é um transtorno mental. Então eu acho isso muito importante. E qual é o produto de make favorito, gente? Eu não sei, eu gosto de tanta coisa, mas eu acho que o que eu mais uso é o protetor solar com cor. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, eu tenho 2. Conta como make, conta porque é com cor, né? Mas eu gosto muito desse aqui da Isgin, que, gente, é um protetor solar muito bom. Não ganho nada pra isso. Um dia quero ganhar, viu, Isgin? Me note. Mas é um protetor solar com cor muito bom. Gosto muito dele porque ele é sequinho, não tem cheiro, não deixa oleoso. Ele cobre numa medida boa, assim, sabe? Nem muito forte, nem muito leve, então eu gosto bastante. É o melhor que eu já usei, os outros eu acho bem ruim. De outras marcas, não gostei. Esse aqui eu gosto bastante, então acho que esse é meu produto de make favorito. Mas se vocês acham que isso aqui não se enquadraria como make e se enquadraria mais como skincare, eu posso pensar em outra coisa, deixa eu ver. Já sei o que eu vou falar, mas eu preciso encontrar. Inclusive, o meu acabou, que é esse contorno em bastão da Rare Beauty. Gente, isso aqui ó, não tem mais nada. Se eu tento rodar isso aqui, porque ele vai pra cima e pra baixo, eu não tenho nada, olha só. Ele é muito bom, eu passava assim, né, contornava o meu rosto, e ele espalha muito bem, a cor é muito bonita, fica tri bonito no rosto. Então esse acho que é o meu produto de make favorito, só que eu não comprei outro, porque é caro, né, gente? E aí eu comprei um que é bem parecido da Paiô, e eu tenho gostado bastante. Eu já usei com vocês aqui, então acho que esses têm sido os meus favoritos e faz muita diferença na hora da make. Eu não uso isso no meu dia a dia, eu uso mais quando eu vou sair, né, uma coisa mais incrementada, mas são os meus favoritos no momento. Próxima pergunta é, com quantos anos começou a faculdade? Por que escolheu psico? Só que tem uma pergunta muito parecida que é assim, ó. Bru, como tu chegou na faculdade de psicologia? Fez algum teste vocacional? Então eu vou responder essas duas em uma. Eu fiz teste vocacional quando eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 30, né? Eu fiz com 17 anos e deu engenharia, gente. Nada a ver, eu odeio o número, tipo assim, nada a ver. Eu comecei a faculdade de psicologia com 28 anos. É a minha segunda graduação, eu já sou graduada, né, formada em Direito. Fiquei anos estudando para concurso, até ver que não era minha área. Apesar de eu amar Direito, mas não é minha área de prática. Sempre gostei de psico, sempre gostei muito, sempre li muitos livros de psicologia. Sempre fui a conselheira das amigas. Quando eu tava nessa confusão de eu ainda queria Direito, não queria, o que eu ia fazer? Eu resolvi fazer uma pós-graduação em neurociência. Eu amei, gente, amei. Eu pensei, bom, acho que tem a ver, né? Eu vou fazer psicologia. Minhas amigas já cantavam essa pra mim, minha mãe falava, tu tem que fazer psicologia, tu tem que fazer psicologia.
E aí eu me rendi com 28 anos, me rendi, apesar de não ter sido um processo muito fácil. Contei aqui já pra vocês sobre, tem um vídeo sobre isso. Não foi nada fácil tomar a decisão, mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu sou extremamente feliz hoje. Não foi difícil o processo quando eu entrei na faculdade, fiz muitas amizades, foi muito fácil, graças a Deus. O difícil foi antes. Depois que eu entrei, gente, mil maravilhas. Me mostrou que eu tô assim no caminho certo. Eu amo o que eu estudo, amo o que eu faço. Então espero que só prospere cada vez mais. Próxima pergunta. Você usa algum método de estudo? Como faz para focar 100%? Gente, eu não foco 100%. Não tem como, é muito difícil. Como é que eu estudo, gente, tá? Eu presto muita atenção na aula, muito mesmo. Eu gravo as minhas aulas pra vocês, mas eu tô ali 100% prestando atenção. Ali eu tô 100% focada mesmo. Eu tenho meu tablet, né, que eu anoto as coisas que o professor fala além dos slides, porque eu não vou ficar anotando slides, sendo que é só eu pegar e copiar depois, né? Não tem condição. Eu prefiro prestar atenção na aula e eu anoto o que tá além dos slides. Eu não saio da aula com dúvida. Se eu tenho dúvida, eu pergunto pro professor. Eu tô nem aí se vai ser uma pergunta burra ou não. Eu quero entender, não quero estudar por conta de eu achar, procurar as respostas depois, não. Nem pras minhas amigas eu pergunto. Difícil isso acontecer, só se eu esqueci. E aí, quando eu chego em casa, eu pego os slides do professor e eu coloco tudo no meu Pages, né, que é tipo um Word, mas é do MacBook, e junto com as minhas anotações. E aí, é isso que eu estudo, gente. Uma semana antes da prova eu leio, um dia antes da prova eu leio, faço uns marca-textos, aí, dependendo, escrevo um pouco em cima. E esse é meu estudo, gente. Não é grande coisa, não tem frufru, não tem caneta colorida, não tem muitas essas coisas. E como que eu faço pra focar 100%, gente? Não sei, eu gosto muito do que eu estudo. E eu penso que eu quero essa carreira pra minha vida, eu penso que eu quero ajudar os meus pacientes. Eu quero muito ser boa no que eu faço, no que eu vou fazer, né? Já tive psicólogas péssimas, sei o que é tu estar com um profissional horroroso. Eu tenho hoje uma psicóloga, né, que ela é muito boa, ela me ajuda bastante também em relação a isso, às vezes eu faço algumas perguntas pra ela que me ajuda muito. Tô focada pensando nisso, eu penso no meu futuro, mas vou ser bem sincera com vocês, o meu foco maior é durante a aula. Como eu foco muito na aula, em casa eu não preciso estudar tanto, então o meu foco é mais direcionado pra aula. Próxima pergunta. Qual o maior desafio de cursar e atuar com psicologia? Bom, por enquanto eu só curso, né? Eu não atuo ainda. Semestre que vem, agora que eu vou começar os estágios. Maior dificuldade, gente, eu acho que o preconceito é muito complicado, tá muito melhor hoje. Mas muitas pessoas têm muito preconceito com terapia e com psicólogos, o que eu entendo, né? Sei que existem muitos psicólogos muito ruins por aí, mas existem muitos psicólogos muito bons, e os bons acabam sendo rejeitados por causa do preconceito. Acho que esse preconceito é muito complicado, porque as pessoas têm medo, de fato, então acho que esse é o maior desafio. Provavelmente, quando eu começar os estágios, eu vou ver outros desafios, né? A questão de lidar com certos tipos de pacientes, talvez alguns pacientes mais psicóticos, alguns pacientes mais refratários, talvez vou ter uma dificuldade, ainda não sei com o que eu vou estagiar, né? Eu tô no processo de entrevistas de estágios. Por enquanto, estudando, o que eu vejo é mais o preconceito de pessoas que não estudam psicologia, e eu converso com eles e eu noto algumas coisas. A dificuldade nas aulas, vou ser bem sincera, gente, a minha faculdade é muito boa, os professores são muito bons, então eu não sinto dificuldade durante as aulas, tá? Muito trabalho em grupo, muitas apresentações e seminários, talvez isso seja complicado. Pra mim, hoje não é uma coisa que tire o meu sono. Quando eu começar a atuar de fato, eu vou ter mais coisas pra responder de dificuldade. Por enquanto, eu tô mais tranquila. Próxima pergunta. Como é a sua rotina? Te acompanho e vejo que é muito corrida. Como você dá conta? Gente, então, minha rotina é bem pesada. Não pesada, mas é corrida. Realmente, de fato, é corrida. Eu não tenho aula todo dia de manhã ou todo dia de noite. As minhas aulas são intercaladas nas minhas aulas da faculdade. Então, alguns dias eu tenho aula de manhã e de noite, outros dias eu só tenho de noite, outros dias eu só tenho de manhã, depende muito. Eu arrumo a minha rotina em volta disso. Então, por exemplo, eu tenho as minhas aulas da faculdade, eu tenho os meus treinos todos os dias da academia, eu tenho minha terapia uma vez na semana, eu tento, pelo menos uma vez na semana, sair com as minhas amigas, por mais que eu veja muitas delas na faculdade, eu acho importante ter momentos fora também, né? Além de outras amizades que eu tenho que não são da faculdade, né? Então, acho que isso é muito importante, eu tento organizar isso. E, ao mesmo tempo, eu tenho minha criação de conteúdo aqui com vocês, né? Que hoje é um domingo, tem cachorro latindo lá, mas, enfim, domingo, né? E eu tô gravando aqui pra vocês. Então,
eu tento me organizar muito porque eu quero dar conta de tudo, eu quero ser boa em tudo, não adianta, eu tento não me cobrar muito, mas eu gosto de tudo que eu faço, eu gosto de tudo que eu vivo, então organização é a melhor coisa que tem. Se eu não me organizo, eu fico louca, e como a minha rotina dá pra eu conseguir colocar horário por horário, eu consigo fazer isso, eu consigo ter uma organização. A minha rotina é bem previsível, eu tenho os meus horários de aula, e aí eu tenho os meus horários de treino, meu horário de terapia, então é bem previsível, então é mais fácil. O desafio vai ser quando começar os estágios, né? Que aí, gente, eu não sei como é que vai ser, né? Porque aí acrescentando mais horas de estágio vai ser complicado, mas aí isso é um problema pra Bruna do futuro e pra minha psicóloga, vai dar tudo certo. Próxima pergunta: como você consegue manter a constância nos treinos? Tenho muita dificuldade e isso evita que eu treine todos os dias. Gente, então, eu gosto muito de tudo que eu faço, eu acho que isso ajuda muito a gente ter uma constância. Minha academia é uma academia que tudo que acontece ali é em grupo. Então, tanto Muay Thai é em grupo, né? Só se eu for a única aluna e vai ser só eu e o professor. E também a minha musculação é uma musculação em circuito, tipo um funcional, que também é em grupo. No mínimo vai ter eu e um professor. Então eu nunca tô sozinha, não é que nem eu fazia musculação antes naquelas academias normais de rede, que eu ficava ali solta sozinha, porque eu nunca paguei personal. Isso ajuda muito. Ter pessoas comigo, pessoas que eu gosto, pessoas que me fazem feliz, me ajuda a treinar. Porque às vezes eu não tô afim de treinar, mas eu tô indo ali só pra ver as pessoas e eu treino, sabe? Assim, eu não tô indo tanto pelo treino. Às vezes eu vou porque eu quero rir, eu quero conversar, eu tô ali com as pessoas que eu gosto, então isso ajuda demais. Então um ambiente que te faz bem, um ambiente com pessoas que te levam pra cima ajuda demais. Então a minha academia, isso acontece, isso faz com que eu consiga ter de fato essa constância. E quando eu não tô afim de treinar, gente, às vezes acontece, tá? Às vezes eu não vou, é difícil de eu não tá afim e não ir, tá? Quando eu não tô afim, mesmo assim eu me obrigo, porque eu sempre chego lá e gosto, sabe? Tem dias que a gente tá pra baixo, a gente realmente não tá legal, e aí de fato às vezes o que a gente melhor pode fazer é ficar em casa e assistir uma série e reenergizar a gente, sabe? Às vezes não é legal a gente ficar forçando também. Então eu tento ter esse equilíbrio, mas eu também não deixo com que isso aconteça muitas vezes, porque se acontece muitas vezes aí tem alguma coisa meio complicada. Outro motivo que me dá muita constância é que eu faço psicologia e eu sei os benefícios de um treino, além da questão estética, que eu sou muito vaidosa, né? Eu sei os benefícios pra minha saúde mental que um treino vai oferecer pra mim. Então isso também ajuda demais. Eu tô viciada em Muay Thai, né, gente? Então assim, eu não consigo não ir. É viciante o negócio. Às vezes, por exemplo, essa semana eu não fui treinar porque eu tava gripada. E se eu fosse treinar ia ser pior. A minha imunidade ia cair mais. Então eu tinha que me recuperar. Aí eu passava todo dia na frente da minha academia, ficava agoniada que eu queria treinar, gente. Não dá, complicado, né? Então assim, ache também, encontre um esporte que tu goste de praticar bastante, que vai ajudar muito. Uma pergunta um pouquinho mais diferente agora. Qual mania estranha você tem? Gente, mania estranha, eu não sei se eu tenho mania estranha. Não, eu tenho algumas. Ai, de fato, eu tenho algumas, agora que eu lembrei. Não durmo de meia, eu odeio dormir de meia, gente. Eu me sinto presa, não gosto. Então, eu gosto de dormir sem meia e eu gosto de andar de pé descalço. Às vezes eu vou na casa das pessoas e as pessoas falam, ai, pode tirar o tênis, né? Pode tirar o sapato. Eu fico bem feliz, né? Aí eu tiro e tal, fico de pé descalço e a pessoa, tu não quer um chinelinho, vai sujar o pé. E eu fico tipo, não, eu gosto de ficar de pé descalço. Mas aí eu aceito, né, por educação. Mas eu amo ficar de pé descalço. Que mais? Ai, gente, eu tenho uma mania bem estranha, tá? Mas isso é culpa da minha babá quando eu era criança. Sabe bergamota, gente? Em alguns lugares é mexerica, né? Aqui no Rio Grande do Sul é bergamota. Eu gosto muito de bergamota, agora no inverno, né? Tá cheio de bergamota. E eu como a bergamota de um jeito meio estranho. Eu tiro todos os pelinhos. Sabe a pelinho? Não sei o que é aquele negocinho lá. Aqueles pelinhos lá. Eu tiro tudo da bergamota. Eu vou partindo ela com a minha mão e eu vou tirando a semente. Aí eu como. Ai, gente, isso é estranho, eu sei. Mas, né, enfim, bem fresca nesse sentido. Mas eu acostumei isso desde criança, porque a minha babá fazia isso. E aí acostumei, né? Fazer o quê? Próxima é, qual conselho você daria para a sua versão mais jovem? Primeiro eu falaria, faz psicologia logo, menina, para de enrolar. Falaria, gente, tanta coisa, né, que a gente daria de conselho pra gente mais nova, depois que a gente aprende várias coisas. Acho que é uma clássica que muitas pessoas na minha vida vão concordar. Seja mais seletiva nas amizades. Eu já tive muitos problemas com isso, porque eu era muito aberta. Pra mim, todo mundo era amigo. E eu não via maldade nas pessoas, então isso já me ferrou muitas vezes.
e hoje eu sou mais reclusa com isso. Eu tenho muitos amigos, mas no início eu sou mais de ficar de olho, sabe? Eu não coloco tantas mãos pelos pés. Eu fico cuidando se a energia da pessoa vai bater com a minha. E com certeza, acho que esse é um conselho que eu daria. Selecione melhor as pessoas que estão à tua volta. Com certeza eu falaria isso pra mim. Porque assim a gente evita muita dor de cabeça, né? E hoje eu já tô bem melhor em relação a isso. E essas foram as perguntas, gente. Respondi algumas, espero que vocês tenham gostado. De vez em quando eu vou fazer uns vídeos assim. Me contem se vocês preferem no Insta esses vídeos, nos stories, ou se aqui mesmo no YouTube, que daí eu continuo fazendo. Mas enfim, então me siga no Insta, me siga no TikTok também, que eu também tô por lá. E até o próximo vídeo.